Menos é tudo. Estamos aqui para mais um episódio de um podcast que é um dermatologista aqui que convida pessoas de vários segmentos e tenta conectar com você. Nesse momento estamos trazendo a doutora Tatiana Alcântara, que é uma anestesiologista, está dando o nosso prazer de vir aqui e a gente vai compartilhar conhecimentos, experiências que ela está tendo, especialmente oferecendo esse serviço em consultórios, em clínicas e que possa ajudar profissionais que têm situações que não precisa levar o paciente para um hospital, mas que ela pode, com a equipe dela, trazer toda a estrutura, todo o conhecimento, tudo que possa deixar o paciente seguro e oferecer ao profissional a segurança também de executar suas tarefas de uma maneira tranquila e o paciente mais confortável. Doutora, é um prazer tê-la aqui. Eu queria que a senhora contasse um pouco da sua história, que a gente conhecesse, nossos seguidores também conhecessem, e contar um pouco de como é que foi essa história de escolher a anestesiologia e esse processo até chegar nesse momento. Entendi. Gente, olha, eu nem tenho como agradecer esse convite. Para mim é uma honra estar aqui. Quando eu recebi, fiquei muito feliz. Realmente é muito gratificante poder receber esse convite. Quer dizer que eu tenho feito um trabalho tão digno de ser, né, divulgado, e realmente fiquei muito feliz. Então, é uma honra para mim estar aqui participando desse podcast. E eu sei que não é fácil conduzir um podcast, porque eu tô tendo e sentindo isso na pele. Um desafio muito grande, mas muito prazeroso também, porque quando a gente convida alguém para conversar e trocar experiência, ouvir histórias, isso é tão enriquecedor. Eu tenho aprendido muito com isso, sabe? E eu espero realmente contribuir, né, com informação, entretenimento também, porque com certeza sai coisa legal aí pra gente rir. E olha, eu vou falar um pouquinho da minha história. E por incrível que pareça, eu escolhi a anestesia de uma forma um pouco inusitada, assim. O senhor não acredita, ninguém acredita quando eu digo isso, mas é verdade, que eu escolhi a anestesia pela ordem alfabética. Nossa! Todo mundo ri, né? Mas, assim, para resumir bastante a conversa, a minha faculdade toda, eu sempre segui, eu sempre acompanhei o serviço de neurocirurgia. Na época, eu morava na frente eu me formei pela UFAM, e na frente do Getúlio Vargas, eu morava ali. Então, eu acompanhava muito o serviço de neurocirurgia, que ainda era pronto-socorro na época, né? Tinha um pronto-socorro de neurocirurgia ali. Então, eu vivia ali, era meu mundo ali. Desde o início da faculdade eu sempre acompanhei, então sempre estava ali. Então o meu sonho era ser neurocirurgião. E eu simplesmente perdi a prova da residência. Simplesmente perdi o dia da prova de residência. Há coisas Por que... coisa do destino, assim, né? Eu nem sei te explicar como foi que eu consegui essa proeza, perder o dia da prova da residência. Mas enfim, aconteceu. E nesse tempo que eu fui estudar e para fazer novamente a prova, porque naquela época era uma vez por ano que a gente fazia a prova, né? Sim. Então eu fui estudar mais um ano para poder fazer outra prova. E aí eu fiquei meio perdida. Nesse ano que eu fui trabalhar, né? Já tinha me formado, fui trabalhar, me casei. A vida foi acontecendo. E aí depois eu descobri que eu não sabia se era isso mesmo que eu queria. Fiquei um pouco confusa sobre realmente o que eu queria e tal. Cheguei a pensar em fazer intensivismo, clínica médica para depois fazer intensivismo, cirurgia para depois fazer intensivismo. Eu amava doenças infecto-contagiosas. Eu cheguei a fazer uma prova lá pro Tropical, inclusive passei na residência lá. Eu, por um momento, eu fiquei em dúvida entre infectologia e anestesia. E aí, quando chegou o momento de eu fazer novamente a prova da residência, que eu tava lá na frente naquela época, era papel, né? A gente chegava lá com o formulário na frente para marcar o X. Olhou o A e pá! Eu tô denunciando a minha idade aqui, né? Tá vendo que eu não sou muito novinha, né? Na época ainda era papel de marcar X. Você está muito bem. Não parece Muito dessa época obrigada. do papel. Revelações, né? Olha aí, tô contando a minha idade, mas não parece, mas eu não sou tão novinha assim. Mas enfim,
E aí me deparei lá com aquele papel na minha frente, ali, né? E aí era aquela decisão, né? E agora, meu Deus, o que que eu marco aqui, Senhor? O que que eu faço? Eu não sei se eu quero cirurgia, se eu quero clínica. Olha aí, desnorteada totalmente, né? Perdidaça. E aí, a anestesia era a primeira da lista. E quando eu vi anestesia, será? E foi assim a minha escolha pela especialidade. É Uma benção isso, bem né? inusitada, mas realmente, como eu costumo dizer, né? Às vezes a gente não tem tanta coragem assim, Deus pega a gente pela orelha e leva até onde Ele quer. E foi isso que aconteceu comigo, né? Eu precisei passar por algumas coisas desagradáveis, né? Perder a prova da residência para mim foi um trauma terrível. Enfim, precisei passar por tudo isso para saber que o caminho que eu precisava ter escolhido realmente era esse. Mas um lema que eu tenho assim comigo é que não importa muito aonde você quer chegar, faça do seu caminho, trilha o seu caminho, né, de uma forma que seja um caminho que leve até a verdade, independente da onde quer, independente de qualquer especialidade que eu escolhesse, tenho certeza que eu teria, eu seria uma profissional que iria me dedicar, que iria prezar pela segurança dos meus pacientes, pela qualidade, sabe, sabe, assim, pelo primor daquilo que eu faço. Então, esse é um princípio que eu tenho comigo, né? Então, tem um poema de um autor, ele é espanhol, eu esqueci o nome dele agora, mas diz assim, o caminho se faz ao caminhar. Caminante non hay camino, el camino se hace al andar. Eu esqueci o nome agora do Autor. do autor. Mas essa frase é uma frase que me marca muito, porque, sabe, eu imagino assim, que independente da especialidade que eu tivesse escolhido, eu teria feito o que eu poderia fazer de melhor. Né? E eu, inclusive, uso isso como um princípio de educação para os meus filhos. Né? Porque a gente, quando é jovem, a gente não sabe o que a gente quer ser. A gente não sabe o que a gente vai ser. Mas a gente precisa seguir um princípio. Né? Deixa eu te contar rapidamente para o público também como é que eu escolhi dermatologia. Na verdade, eu queria ser cirurgião, queria fazer cirurgia. E eu fiz uma prova para ser monitor de cirurgia. E eram 11 assuntos para estudar. Eu só não estudei esplenectomia. E aí havia uma prova de marcar e uma prova de um item, que era a prova discursiva. Fiz a prova de marcar toda e na hora de ser discursiva era por sorteio. Esplenectomia. Aí, e quem enfiou a mão no saco para tirar? Eu, quando eu puxo, esplenectomia. Ou seja, levei bomba nessa questão, então aí eu desisti, porque não era de Deus aquilo, então acabou que durante a faculdade eu pensei também em infectologia, fiz prova, antigamente as provas eram em datas diferentes, passei para infectologia, passei para dermato, eu tenho dermato e realmente é o que eu sou muito feliz. Mas com certeza. Realmente a vida acaba depois, conforme a gente vai caminhando, ela mostra os caminhos. A gente às vezes custa enxergar, Sim. né? Mas às vezes a gente dá uma volta a mais para chegar no mesmo destino, digamos assim. Por isso que às vezes o caminho que você pode até chegar no mesmo lugar. Você dá uma voltinha a mais, sobe um morro, desce um morro, dá uma volta, dá uma coisa, mas chega, né? Dá uma volta a mais, mas chega, né? Às vezes a gente precisa passar por isso também. E depois de terminada a residência, como é que foi a tua trajetória? Trabalhaste muito em hospital, fizeste também a parte de dor. Como é que foi até chegar no empreendedorismo que tu chegaste agora? Como é que é isso? Como é que foi essa trajetória? Então, eu terminei a residência e fui trabalhar em pronto-socorros, nos plantões da cooperativa, né? Que na época era quem acolhia os residentes que acabavam de sair da formação.
né? Então eu fiz muito plantão em pronto-socorro, hospitais de eletiva, né? No Getúlio Vargas, no Adriano Jorge. Então, depois que eu me formei, na verdade a gente continua a nossa formação, né? Sim. No SUS mesmo, os plantões. E aí, durante um bom tempo, eu fiquei assim, né? Nos plantões. Até que eu tive a oportunidade de começar a atuar no sistema privado de saúde, né, nos hospitais privados. A convite de uma colega, eu comecei a frequentar um hospital que na época também eu fui meio que uma pioneira nesse sentido, porque nessa época que eu comecei a fazer o privado, ainda era muito novo. Os colegas não gostavam de fazer cirurgias privadas, porque realmente tinha os seus grandes desafios. E não era assim, o mercado ainda não era muito voltado para isso, né? Como a gente vê hoje em dia, muitos planos de saúde, muitos hospitais privados. Nossa, o nicho do anestesista nessa época era muito o serviço público. E foi assim que eu comecei, né? Foram muitos anos até eu ir para o setor privado, onde eu comecei a ficar mais tempo. E comecei a ter contato com digamos assim, com esse nicho, né, com esse mercado que precisava ser mais explorado. Então, aos poucos, eu fui conhecendo equipes de cirurgia que precisavam de um anestesista mais exclusivo. E aí, aos poucos, eu fui estando mais em contato com essas equipes. E aí, aos poucos, eu fui meio que migrando do serviço, né? Primeiro saí do serviço público, depois eu fui para o serviço privado, fiquei mais com os colegas que precisavam de uma assistência mais exclusiva, né? Mais, digamos assim, mais dedicado à sua própria E quais equipe. foram as primeiras especialidades que te buscaram? Logo nesse momento que houve essa migração, como é que foi isso? Olha, as especialidades assim que geralmente que eu trabalho, né? Assim, na verdade é bem variado. Eu trabalhei muito com ginecologia e obstetrícia, não obstetrícia, mas na parte da ginecologia mesmo, né? Colocação de Cirurgias, DIU, talvez, né? na verdade, aí ainda era cirurgia, né? E daí depois que eu comecei a perceber essa necessidade de sair do hospital, porque até então era muito cirurgia em hospital. Até que eu conheci um colega bucomaxilo que me convidou, que veio de fora, teve uma formação fora, e aí ele me convidou a ficar fazendo parte da equipe dele. Então, eu comecei com esse cirurgião bucomaxilo. E como ele era cirurgião bucomaxilo, fazia procedimentos dentários na clínica dele, que é o Dr. Paulo Barton, que é atende aqui também no Cristal, e ele tinha muito essa demanda no consultório dele, de fazer procedimento no consultório, retirar siso, fazer pequenos procedimentos, alguma curetagem, alguma coisa assim, os pacientes dele, né, o perfil dos pacientes dele precisava dessa atenção, desse conforto, né? Maior, que era a sedação. Então ele me provocou, né? Tati, eu preciso desse serviço. Poxa, lá em São Paulo o pessoal já faz assim, porque ele já tinha vindo de fora. Então, olha, lá fora o pessoal já faz assim. Eu fiz um estágio numa clínica não sei aonde, lá no Rio, lá em São Paulo, lá em Minas, lá em Porto Alegre. Eu fui lá em Porto Alegre, tinha essa clínica que levava, o anestesista levava tudo. Aí eu, ai meu Deus, como assim, Paulo? Pelo amor de Deus, que é aquela agonia, né? Acostumada a estar só em hospital, né? Com tudo ali, com aquele arsenal ali todo à minha disposição. E aí eu ter que sair do hospital para levar uma mala de coisa para ir para o consultório. Não, você tá doidice da tua cabeça. E ele insistiu. Teve um dia que ele me ligou desesperado. Olha, eu tô aqui, o paciente acabou. Eu anestesiei a boca do cara todo e o cara saiu daqui correndo, não deixou fazer nada. Nervoso, porque o paciente ficou tão nervoso que ele fez a anestesia local e não conseguia fazer a extração. Aí ele me ligou desesperado. Olha, tá vendo? Se eu tivesse sedado, isso não ia acontecer. Outro dia a paciente chegou aqui e desmaiou porque ficou com medo e não sei o quê. Reflexo vagal. Sim, direto. Aí ele, eu vou comprar o material e aí vem. Aí eu, pelo amor de Deus. Aí fui lá, conversei com ele, expliquei. Aí, assim, de tanto ele insistir, de tanto ele
me provocar, eu acabei aceitando o desafio. E aí eu comecei a estudar, né? Comecei a me preparar e a estudar para saber como fazer aquilo. É porque ele disse que fazia lá, então a gente pode fazer aqui também, por que não? Cercado de todo o arsenal. De tudo que é necessário, foi por isso que eu fui estudar, né? Porque eu precisei saber o que era necessário, o que eu precisava realmente ter, como é essa questão dessa legislação, como é a questão da segurança, porque não é só pegar uma caixa de anestésico, pôr debaixo do braço, um monitor, pôr debaixo do braço e sair por aí. É muito mais complexo do que isso. A responsabilidade, ainda agora a gente estava falando sobre responsabilidade, né? É uma responsabilidade muito grande você sair de dentro de um hospital e ter um paciente ali, né? Com segurança, com a garantia de que vai dar tudo certo. É muita responsabilidade. Então, eu não poderia levar um conforto a despeito da segurança. Certamente. E aí, a empresa que eu criei, né, que é Assegura Anestesia, o nosso slogan é exatamente esse. Conforto e segurança, segurança e conforto aonde você precisar. Porque no hospital a gente tende a associar segurança ao hospital, né? E hoje a gente vê que é possível a gente fazer procedimentos dentro do que é permitido, dentro do que é aceitável, né? Fora de um ambiente hospitalar com muita segurança. Com um detalhe que é importante, eu acabei de fazer agora recentemente uma cirurgia, tive que fazer uma cirurgia videolaparoscópica, né, para tratamento da vesícula. Uma das coisas que mais nos apavora quando fala em ambiente hospitalar é o risco de infecção hospitalar, em que isso é muito minimizado quando você está numa clínica, se for tudo mais adequado, porque o risco de você ter bactérias resistentes, ter uma série de situações que o hospital oferece de risco e na clínica não. A permanência por pouco tempo, o paciente vai embora, geralmente o hospital fica mais algumas horas ou um dia. Então é mais uma coisa a ser essa é uma tendência, na verdade, essa é uma tendência talvez mundial, né? Mundial, a deshospitalização, né, da medicina. Hoje, muitas clínicas são construídas fora do ambiente hospitalar. Às vezes até sem o nome hospital. Às vezes até a estrutura hospitalar, mas sem o nome hospital. Ou o nome ou a burocracia, entre aspas, né? Porque tudo que envolve a questão hospitalar, ela tem uma demanda, uma complexidade maior. Então, isso daí acaba também dificultando o acesso, né? Encarecendo, dificultando, de certa forma, os procedimentos que têm um porte menor. Tudo depende muito do bom senso, de certeza. saber qual o porte, é claro. Se for uma cirurgia complexa, não é seguro. Para o paciente não é seguro, para o médico não é seguro, para o anestesista, para o anestesiologista se aventurar a fazer coisa. Então, é óbvio. Um anestesiologista preparado, uma equipe médica responsável, sabendo qualificar, sabendo estadiar o grau de complexidade, vai saber o que é para cada lado. Com certeza. E olha, hoje, assim, a gente tem para a gente conseguir dizer assim, não, esse caso a gente consegue fazer no consultório, é muito tranquilo, porque é meio que óbvio, assim, sabe? É muito difícil você ver um paciente, raras vezes eu precisei dizer assim, olha, esse paciente a gente não pode fazer no consultório. Ou então, esse procedimento a gente não pode fazer, porque é muito claro. Às vezes até o próprio cirurgião já sabe, não, esse caso aqui a gente tem que levar para o hospital, é o perfil do paciente. Então, a gente tem esses critérios, digamos assim, de se fazer com segurança fora do ambiente hospitalar. Isso daí, hoje em dia, é o que menos me preocupa, digamos, sabe? Porque é realmente muito bem estabelecido. É aquilo ali e pronto, né? O que a gente precisa ainda divulgar mais, o que a gente ainda precisa falar mais sobre isso é a possibilidade. Porque muitas vezes hoje as pessoas não sabem nem que tem essa possibilidade. E muitos médicos até desconhecem, por exemplo.
médicos, inclusive. A minha especialidade é uma especialidade que é eminentemente ambulatorial e de clínica. Você raramente vai ver um dermatologista no hospital. Sim. Apesar de que eu já trabalhei em ambulatório e em hospital público, atendendo pacientes internados, tipo no Getúlio Vargas, no Adriano Jorge, tinha enfermaria de dermato, mas é uma especialidade eminentemente ambulatorial. Então, até o dermato, falando sobre isso, continuando no mesmo sentido, não sabe dessa possibilidade. Às vezes, o paciente ansioso acaba deixando de fazer alguma coisa que poderia fazer porque ele desconhece a possibilidade de ter um anestesiologista lá, que vai dar uma sedada, vai deixar o paciente bem para permitir. Com certeza. Sabe uma coisa que eu friso muito, assim, quando eu converso, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre esse serviço, é que hoje os nossos pacientes, eles estão mais exigentes no sentido de não sentir, não só no sentido de não sentir dor, mas eles querem o conforto. Às vezes, o mesmo procedimento que, não, mas esse procedimento aqui a gente consegue fazer com anestesia local, sem a sedação. Mas se você tiver a possibilidade de fazer com sedação, muitas vezes ele vai escolher. Sim, não tenho dúvida. Muitas vezes ele vai escolher, não, mas dá para fazer sem. Mas o dá para fazer sem e ter a possibilidade de fazer com a escolha do paciente, a escolha... Perfil do paciente, você seleciona bem. Ele pode escolher. Você apresentar essa opção para o seu paciente é um diferencial, agrega valor para a sua clínica. Eu vou citar dois exemplos extremos nessa tua linha de raciocínio, que é exatamente o que a gente vê na clínica. A minha esposa, que tu conhece, a André, ela faz Morpheus só com anestesia tópica e para ela fala que não sente praticamente nada. Ela tem um limiar de dor muito alto, então ela fala, não precisa. Okay. Ela fala assim, esse pessoal é muito mole. Eu falei, mas como? Isso dói pra caramba. Quer dizer, é muito desconfortável o Morpheus e a gente costuma ter um anestesiologista para fazer a sedação, ou se for área pequena, a gente faz anestesia infiltrativa para deixar o paciente confortável, mas ela em especial faz sem. Outro exemplo contrário, tem pacientes que fazem toxina botulínica e querem usar óxido nitroso, que é uma coisa que dura Botox, 1 minuto. Então, o Botox. Então, como é muito individual essa questão da dor. Muito. E se nós temos a possibilidade, tanto o dermatologista como, sei lá, o ginecologista, o urologista, todas as especialidades certamente utilizam o serviço e é só uma boa triagem, uma boa anamnese. Na hora que você atende o paciente, você percebe o grau de ansiedade, o histórico dele. O paciente chega e fala assim, doutor, olha, quando eu vejo a agulha eu desmaio. É um paciente que tem que ser com sedação. No mínimo óxido nitroso. Se puder, uma sedação com anestesista. Então, essa avaliação individualizada ela é muito importante porque realmente o perfil do paciente ele tem que ser levado em consideração, porque dependendo do tipo de ansiedade que esse paciente tem, nem o óxido nitroso vai resolver. A gente tem alguns casos de pacientes que já vieram, tipo, olha, não, eu já me procurando, dizendo que já tentou fazer com óxido nitroso, com tratamento qualquer, às vezes, a maioria das vezes é dentário, né? E não deu certo. Não pegou em mim a anestesia. A anestesia não pegou em mim. Então vem com essa história de... Mas acontece que não, é indicação. É aquela questão, né? É a indicação. Tem pacientes que se dão muito bem, mas depende muito do nível de ansiedade do paciente, depende até da expectativa que o paciente tem. Porque se ele não entende que com aquela sedação ele vai conseguir perceber isso ou aquilo, ele vai se estressar quando ele começar a ouvir barulho. Então, para ele é realmente a endovenosa, que apaga, não vê nada, né? Dorme, acorda quando termina tudo, né? Enfim. Eu sou dos pacientes que gostam de dormir. Que gosta de dormir. Quando eu fui fazer a vasectomia, o urologista falou, não, basta anestesia local. Eu falei, de jeito nenhum, me ponha para dormir, eu não quero saber nada disso. Eu quero... Nossa, de jeito nenhum. Dorme, depois você acorda tudo bem, então para que ver aquela confusão? Muito e se acontece uma intercorrência, um sangramento, né? Alguma coisa que gere algum tipo de urgência, estresse na equipe médica, você tá fora de circulação, você não está vendo nada,
a equipe resolve. Muito mais tranquilo. Então, realmente, a escolha, tudo passando por uma boa Com anamnese. certeza. Mas aí falando um pouco da área não estética, né? A gente tem também feito um trabalho muito legal com pacientes atípicos que precisam da sedação. Então, assim, eu fico tão feliz, sabe, quando eu atendo adultos autistas, crianças autistas que precisam de tratamento, principalmente de tratamento dentário, e a gente consegue oferecer, né? Imagina para um autista sair de casa já é Eu tenho um filho autista, né? Então eu olha sei aí, muito bem dessa experiência de que tem que é um sedar. estresse. Tem que sedar. Então, assim, eu fico tão feliz, sabe, quando eu vejo, assim, a satisfação das famílias, né, quando vê a criança, ou até adulto mesmo, sendo tratado de uma forma digna, sem estar sendo segurado, sem estar sendo, sabe, assim, né, É desumano quando muito você faz isso. é muito estresse para É eles. desumano, Então, não ser para o segurado. paciente desse ir para o centro cirúrgico, para tirar um dente, fazer uma cárie, para às vezes um negócio assim é surreal. E quando a gente consegue levar isso, deixar isso acessível a eles, eu fico realmente muito feliz porque faz a diferença. Pacientes que querem colocar DIU, né, sem precisar ir ao hospital com sedação. Tem paciente que coloca DIU sem problema nenhum e tá tudo bem. Tem paciente que não coloca, de jeito nenhum. Colocar DIU precisa da sedação. Para muitas pacientes, só tem como colocar DIU com sedação. E eu já cheguei a atender casos de que até com a sedação não foi possível colocar o DIU, pela dificuldade anatômica do paciente. E esse, inclusive, foi um caso que aconteceu recente, de uma menina jovem com endometriose e a mãe dela era tão jovem que até a mãe ainda era uma adolescente praticamente. Foi colocar o DIU para tratamento da endometriose, uma endometriose profunda e das opções de tratamento era a colocação do DIU. E aí ela me contratou para colocar, para fazer a sedação, e o útero dela, ele tinha uma retroversão muito pronunciada, e aí a colega, por conta desse útero dela, que já estava na ressonância, ela solicitou, além da sedação, ela solicitou para fazer com ultrassom guiado, né, guiado com ultrassom. E aí ela explicou para a mãe a possibilidade de que não seria possível colocar o DIU por conta da retroversão do útero. E mesmo com tudo que a gente fez ali, não foi possível simplesmente colocar o DIU na paciente, mesmo com sedação, mesmo com ultrassom guiando o procedimento. E quantas mulheres quantas vezes eu já fui colocar DIU em pacientes que estavam muito traumatizadas porque forçaram a colocação do DIU, né? E assim sofreram antes uma experiência horrível. Às vezes a dor é banalizada ou é enquadrada como se a pessoa é mole. Não é isso. Cada pessoa tem o seu limiar de dor e a gente tem que respeitar Com isso. certeza. Além do limiar de dor, uma coisa que eu aprendi isso na prática, vendo os procedimentos de colocação de DIU. A anatomia de cada um é diferente, porque o colo do útero de uma não é igual ao da outra. Tem colos fechadíssimos, que não entra o esterômetro, que é o aparelho que coloca. Pra Não dilatação. entra, não entra. Tem colo que é duro, tem colo que tem o orifício fechado. Tem umas que tem colo aberto, que entra com facilidade. Então é tranquilo. Aí você vai dizer que é limiar de dor? Não é anatomia. Sim. Entende? Então, assim, a gente não pode generalizar dizendo, não, o DIU dá para colocar, aí eu coloquei o DIU sem sentir nada, né? Não tem como. Então, assim, a gente tendo essa opção da colocação do DIU, de um procedimento que não seja estético, né? Principalmente os odontológicos, assim, é muito gratificante, né? E hoje eu atuo num nicho muito diferente dos outros anestesistas, né? Assim, tem muitos poucos anestesistas, muito pouco colega aceita esse desafio de sair do seu conforto no centro Mas cirúrgico. tudo é a questão da quebra de paradigma. Com certeza. Esse ano eu vou fazer 40 anos de formado, então eu passei desde a dermatologia
que tratava só doença. Minha formação foi aqui também, fui aluno da Fundação Alfredo Amado, Dr. Sinésio, Dr. Siddhartha. Eu fui da época em que a gente tratava só de doenças. E evoluímos para a parte de estética. Então, quando eu comecei a sair de doença para a parte estética, trabalhar com laser, com toxina, etc., diziam assim, esse cara é louco. O que é isso? Entendeu? Na década de 90, tudo isso era novidade. Então, tratavam o dermatologista que enveredava por isso como um louco, como mercenário, fui chamado de mercenário. Então, hoje, qual que é o dermatologista que não faz isso? Né? Passou a ser um nicho que é explorado, que é bastante nobre. Então, certamente, o teu exemplo, que está sendo um exemplo brilhante dentro da anestesiologia, já é seguido por alguns e certamente daqui a alguns anos você vai ser reconhecida como uma pioneira e vai ser lembrada sempre. Você já escreveu a história e está escrevendo de uma maneira brilhante. Parabéns. Muito obrigada, doutor. Mas me conta, dentro dessa tua experiência, alguma situação que tenha sido hilária, que tenha sido te deixado lembrar assim como uma coisa engraçada. Aconteceu alguma situação assim na tua história como anestesiologista? Lembra de alguma história? Olha, mas isso daí foi uma paciente que eu sedei e ela simplesmente começou a falar inglês. Começou a falar inglês. Ela começou a falar tudo em inglês. E aí, assim, a gente ficou achando estranho, né? Assim, como... e ela falava, né? Assim, tipo... I'm going, we're doing... Assim, meio sem... Sem com a nexo. com a língua enrolada, né? E a gente sem entender o que ela estava falando. Aí, quando terminou, ela... where are you from? What is this? Tipo assim, aí eu... Você tá... Fernanda? Não lembro o nome dela. Fernanda, tudo bem? Já terminou seu procedimento? Ela... What? Aí, tipo assim, como se ela não falasse português. Aí eu... Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Era Propofol mesmo esse negócio? Aí depois ela dormiu mais um pouquinho assim, aí eu fiquei meio preocupada, né? Eu falei... Aí eu deixei ela dormir mais um pouquinho. Quando ela acordou, aí ela ficou meio falando inglês, português. Aí depois, quando ela acordou mais, eu falei... Escuta, você fala muito inglês? Aí ela, não fala muito inglês. Você é professora de inglês? Ela, não. Eu falei, mas você tava falando inglês. Ela, sério? Eu tava falando inglês? Aí, tava falando inglês. Loucura, né? Que loucura! Aí a gente ficou assim, meu Deus, como que ela tava... Aí depois ela começou a falar, né, assim, contar... Não, foi tranquilo. Tipo, ela não lembrava que ela tinha falado inglês. E ela falou algumas coisas que a gente não entendia muito bem, mas assim, tipo, era inglês, né? Não era uma outra língua. Muito interessante Deve ter isso. sido algum efeito incomum da anestesia. Incomum. E assim, tipo, foi realmente o subconsciente dela falando, né? Assim, em inglês. Aí eu até perguntei pra ela, mas não, eu falo bem inglês, eu sou fluente e tal. Mas assim, não é uma coisa que eu não sou professora de inglês, ou não é uma coisa que tá na minha rotina, assim, que interessante. Falei, olha, aí a circulante que tava lá assim, ai, doutor, eu quero essa anestesia internacional aí quando você for fazer. Quando você for fazer minha sedação, eu quero esse Propofol internacional aí, me deixa falando. Pode ser o francês, não tem problema não. Como a gente passa por situações inusitadas, né? Demais, mas essa realmente foi assim inesquecível. A moça que foi anestesiada e ficou falando inglês. Engraçado. Impressionante. Mas me conta agora um pouco da tua rotina da empresa. Como é que funciona? É só você que trabalha nessa empresa? Você tem uma equipe? Como é que funciona, por exemplo? Digamos que eu queira te chamar para trabalhar na clínica. A gente tem que te chamar com antecedência. Como é que é essa agenda? São quantos no grupo? Me conta, por exemplo, digamos que eu sou um médico que não te conhece, tem o teu contato, como é que ele deve proceder para
agendar contigo Para com a tua agendar. equipe? Então, nós temos o telefone de contato, né, em que a nossa secretária, ela vai... Eu comecei sozinha, né, era eu que fazia tudo, era eu que comprava medicação, era eu que montava a mala, era eu que levava, era eu que carregava, era eu que sedava o paciente, era eu que monitorizava, era eu que agendava. Hoje, né, as coisas foram crescendo, o serviço foi aumentando de volume, e eu já tenho uma equipe que trabalha comigo, tenho uma secretária, tenho uma farmacêutica, inclusive, é uma das recomendações, né, das regulamentações. A gente precisa ter um farmacêutico para que a segurança da cadeia medicamentosa ela seja respeitada. Então, nós temos uma farmacêutica, nós temos uma enfermeira, que é exclusiva da Segura Anestesia, nós temos o pessoal da infraestrutura, da logística, que leva o material e busca, e a secretária recebe o pedido, e nesse pedido a gente sempre pede algumas informações, né? Quem é o profissional que vai executar, qual é o procedimento que vai ser executado, qual é o paciente que vai receber esse procedimento, onde vai ser a clínica que vai ser feito o procedimento. Então, tudo isso a gente avalia e vê a possibilidade de fazer nessa clínica. E aí, a partir dessas informações, nós passamos o orçamento, e aí o contato do paciente, a gente faz a avaliação pré-anestésica do paciente, né? A gente avalia o paciente, e aí a gente agenda o procedimento depois de toda essa triagem, digamos assim, né? Então, a gente tem um agendamento, né, de procedimentos seletivos, a gente não trabalha com urgência, então é tudo com esse agendamento. Então, no dia do procedimento agendado, o paciente já fez a avaliação pré-anestésica, eu entro em contato com o paciente antes, né? Eu conheço, faço todas as orientações do jejum, do que precisa, né, ser feito no dia do procedimento. E aí a equipe traz o material para a clínica, a enfermeira vem fazer toda a montagem do ambiente onde vai ser o procedimento. E aí eu venho como anestesista. Eu tenho, hoje, de anestesista sou eu tenho uma amiga que anestesista, né, a doutora Luciana, que sempre vai quando eu não posso, ou quando eu não tenho agenda, porque eu ainda trabalho com cirurgias no hospital. Então, quando eu não tenho essa possibilidade, a Luciana, ela vai fazer o procedimento comigo. Então, hoje de anestesista, nós somos nós duas. Mas ela é o meu apoio, né? Assim, a responsabilidade da clínica toda realmente é toda minha. E aí, no dia do procedimento, a gente faz o procedimento com o paciente, a gente tem a enfermeira que fica responsável pelo acompanhamento, inclusive no pós desse paciente. E assim, esse é o nosso fluxo, né? Nós temos todo esse cuidado de passar para o paciente a informação, o preparo de como é antes, o que precisa ser feito, de esclarecer as dúvidas, né? De informar e de orientar bem esse paciente para que ele venha bem preparado para poder receber o seu soninho da beleza, que é o que a gente chama. Tudo é um processo que exige uma preparação, uma execução, um pós, com responsabilidade, com respeito ao paciente, com individualidade. O que a gente pensa como médico, eu fico muito feliz de vê-la tão jovem e com tanto sucesso. A gente tem uma trajetória já de 40 anos praticamente, e ver que pessoas como você se alinham com essa filosofia. Respeito, qualidade, investimento, responsabilidade, né? Buscando sempre inovação, é o que a gente espera dos colegas, né? Eu fui professor da universidade, da UFAM e da UEA por muitos anos. Hoje eu ministro para o pessoal da residência médica de dermatologia. Eles vêm aqui na clínica. É uma satisfação enorme a gente ver profissionais como você com tanto sucesso. Muito obrigada. Bom, nós estamos quase terminando aqui o nosso podcast. Eu estou muito feliz de tê-la aqui. Adorei a nossa conversa. Com certeza. Eu queria que tu deixasses alguma mensagem para as pessoas que pensam nisso, para as pessoas que pensam em um consultório, seja de dermatologia, seja com o urologista, com a ginecologia, com talvez o paciente que vai fazer uma endoscopia. Eu não sei quais são as principais áreas, mas são essas que eu imagino. Eu queria que deixasse um recado para as pessoas, para os pacientes em geral, sobre isso e sobre o grau de segurança que pode oferecer para eles. Então, nossa, é uma honra estar podendo falar sobre isso, né? Muito obrigada pelo convite mais uma vez.
É uma satisfação estar aqui para falar de um trabalho que eu tenho feito, que eu tenho desenvolvido assim, com muito prazer e com muita dedicação, né? Os últimos anos da minha trajetória profissional, eu tenho me dedicado realmente bastante a isso. Então, o recado que eu queria deixar é que as pessoas soubessem que existe esse serviço. Então, se você quer fazer um procedimento com segurança, com conforto, com um profissional que tem experiência, que tem essa vivência de dar essa assistência fora do hospital, de uma maneira tranquila, de uma maneira responsável e com todo esse aparato, digamos assim, né? Nós temos todos os protocolos de segurança bem estabelecidos, então saiba que existe essa opção. E é como eu digo, né? A gente consegue fazer sem, mas se você pode fazer com, por que não? Porque afinal, com sedação é bem melhor. Com certeza. Esse é um bordão que eu criei, porque sempre tem, toda vez que tem um cirurgião que está fazendo, cirurgião assim, né, um procedimento, aí ele já fez aquilo sem sedação. Ele já fez aquilo sem sedação. Mas com sedação é bem melhor. É bem melhor para o paciente, é bem melhor para o cirurgião, é bem melhor para todo mundo. Então, se você pode fazer com sedação, por que fazer assim? Eu não tenho dúvida. Bom, muito obrigado pela sua vinda aqui, fico muito satisfeito. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Sempre uma satisfação. Lembrando que esse podcast não é um podcast só médico, é um podcast que leva para você entretenimento, inovações. Menos é tudo, está à sua disposição. Siga nosso canal, dê um joinha para que a gente possa ter mais pessoas seguindo e sempre a gente está trazendo inovações. Obrigado por estar conosco, um beijão no coração, até o próximo episódio. Tchau, tchau.